Você que está se aprofundando no estudo da programação e gostaria de entender um pouquinho melhor sobre como funcionam os vetores em linguagem em C, é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Vou falar um pouquinho sobre o que são os vetores, suas principais características e como eles funcionam na memória do seu computador, além também de mostrar alguns exemplos práticos de como você pode usar os vetores, como você pode criar e manipular eles no próprio código mesmo. Vamos lá? Antes de tudo, olá, meu nome é Gabriel Galho Brandini, eu sou aluno da USP no curso de Bacharelado em Ciência da Computação e eu vou começar definindo para vocês o que são os vetores em linguagem C. Os vetores, ou arrays ou arrays, como são chamados, eles são basicamente estruturas de dados que servem para armazenar eh, elementos do mesmo tipo em um único espaço contínuo de memória. Então vamos supor que a gente tem ali várias variáveis do tipo inteiro, cada uma com um valor ali diferente. E o nosso objetivo seria pegar esses elementos e jogar todos para uma variável para que eles também possam ficar um valor do lado do outro na memória. O que a gente faria seria justamente criar ali o nosso vetor, declarando o tipo de dado dele, o nome do nosso vetor, o tamanho que ele possui e os elementos. Mas agora eu vou explicar para vocês como que funcionam os vetores de uma maneira um pouquinho mais didática. Vamos supor que você foi no supermercado e lá você se deparou com uma prateleira e nessa prateleira tinha alguns produtos, sendo eles uma maçã, uma caixa de leite e uma caixa de cereal. Fazendo uma analogia com vetores, o nosso vetor seria a nossa prateleira e os elementos dele seriam a maçã, a caixa de leite e a caixa de cereal. Uma coisa importante dos vetores é que quando a gente quer acessar um elemento em específico dele, a gente acessa ele através da posição que ele ocupa. Então, o que a gente vai fazer agora é dividir os nossos elementos em posições. Note ali que a maçã ela estaria na posição zero. Os vetores, quando eles vão fazer a enumeração de posições deles, eles sempre começam na posição zero. Isso é uma coisa importante para você saber, porque no momento que você for desenvolver seu código, vamos supor que você fez ali, no começo do código, criou um vetor do tipo inteiro ali, com um tamanho de 4 elementos. Então você tem um vetor de 4 elementos. O primeiro elemento ele vai estar na posição zero, depois na posição um, depois na posição 2 e depois na posição 3. Então você tem 4 elementos, cada um numa posição. Note que a última posição foi a posição 3. Só que lá em cima no código você tinha um vetor de 4 elementos. Então você pensa, pô, vou tentar acessar o elemento que está na posição 4. Só que não tem posição 4, porque a última posição dele é justamente a posição 3. Então isso é uma coisa que você precisa se atentar na hora que você for fazer o seu código, justamente para você não acabar se confundindo. Agora a gente vai entender como os vetores se comportam na memória do nosso computador. Lá atrás eu tinha falado para vocês que os elementos de um vetor precisam ser todos do mesmo tipo de dado. Por que isso é importante? Porque quando a gente cria um vetor ou uma variável, o nosso computador precisa reservar um espaço de memória para alocar essa variável. Mas como que ele vai saber qual que é esse espaço? Sabendo o tipo de dado do vetor e o tamanho dele. Vamos supor que a gente tem ali um dos elementos do nosso vetor sendo um valor que o tipo int não comporta. Então vamos supor que a gente tem ali o vetor inteiro e a gente tem um elemento ali que é um valor que representa um long, um tipo de dado long, ou seja, um valor muito grande. Esse valor não vai caber no int que a gente reservou para ele. Então existe o risco dele precisar acessar outros espaços, ocorrendo invasão de memória. Então é por isso que é perigoso você ter vários elementos de diferentes tipos em um vetor. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que o nosso computador sabe o espaço de memória que ele precisa reservar e como a gente faz para caminhar nesse espaço. Vamos supor que a gente criou ali um vetor de 4 elementos do tipo inteiro. No momento que a gente cria, o nosso vetor, a posição inicial dele, vai para o endereço de memória 1000, por exemplo. Então, o elemento da posição zero, que ali eu coloquei como sendo o valor 2 ele está no endereço de memória 1000. Nesse quadradinho, a gente tem o quê? Um inteiro. Então, a gente tem 4 bytes. Esse primeiro elemento ele ocupa 4 bytes de memória. Para a gente poder acessar o próximo elemento, o elemento da posição 1, que seria o 4, por exemplo, a gente teria que andar 4 bytes para frente. Então é por isso, a gente sai do endereço 1000 e vai para o endereço 1004. Para acessar os próximos elementos das próximas posições,
a gente vai sempre somando 4, porque cada inteiro ocupa 4 bytes. Então, o computador ele fez a seguinte conta: ele pegou o tipo de dado que a gente criou, que a gente falou para ele que é o nosso vetor, que é do tipo inteiro. Então, ele sabe que um inteiro tem 4 bytes. E aí, depois a gente falou que o tamanho do nosso vetor é de 4 elementos. Ele pegou 4, fez vezes 4, significa que ele precisa reservar um total de 16 bytes para esse nosso vetor. É basicamente assim que o computador sabe e que os vetores se comportam na memória ali. Por fim, agora eu vou mostrar na prática como que a gente cria vetores, como a gente acessa os elementos que existem nesses vetores e como a gente pode manipular os vetores do jeito que a gente quiser. Bora lá? Então vamos lá, vem comigo, vamos criar o código do zero. Toda vez que a gente começa um código em C, o que que a gente começa fazendo? Aquela estruturinha padrão. Então é hashtag include stdio.h int main e abre chaves. O que que eu fiz aqui? No momento que eu fiz ali o include stdio, eu incluí uma biblioteca já pré-existente, justamente para eu poder usar alguns comandos no nosso programa, os comandos que tangem ali o básico ali do C. E depois o int main é a nossa função principal, é a função que vai ser responsável por fazer a gente poder executar o nosso programa e usar os comandos que a gente quiser. Então vamos lá. A primeira coisa, então, a gente vai criar o nosso vetor. Como que a gente cria? Então, como vocês viram anteriormente, a gente primeiro declara o tipo de variável do nosso vetor. Então, ou o tipo de dado, né, no caso. Então, vamos supor que a gente tem aí um vetor do tipo int. Agora a gente vai dar um nome para ele, vamos supor nome vetor mesmo. E depois a gente vai colocar, vai abrir o colchetes e dentro dele a gente vai colocar o tamanho do nosso vetor. Então vamos supor que a gente tem ali um vetor tamanho 4. Depois a gente vai criar do nosso vetor, a gente vai colocar os elementos dentro dele. Colocando os elementos, a gente tem 10. Vamos. Aí aqui é só alocando elementos a mais ali. Então, 20, 30, 40. Aqui só um exemplo. Então aqui a gente tem um vetor com 4 elementos. Se eventualmente a gente tentar colocar ali um 50, o programa ele não vai conseguir alocar esse valor 50 em nenhum lugar, porque o espaço de memória que foi reservado, esse 50 não cabe. Então ele vai colocar provavelmente num lugar onde não é o nosso vetor. Entendeu? Então vamos deixar só com 40, ponto e vírgula. Certo? Criado o nosso vetor, agora a gente vai pedir para que o nosso programa print esses valores. Como é que ele vai printar? A gente vai fazer o acesso a uma posição específica. Então a gente faz aqui o printf, que é o comando responsável por printar valores e textos na tela do usuário. A gente coloca o %d, porque toda vez que a gente declara um tipo de variável, cada um tem junto com ele um endereço ali. Então a gente coloca %d, que é justamente para ele poder acessar valores do tipo int, para ele poder representar valores do tipo int. Depois disso a gente vai printar justamente o valor do nosso vetor. Vamos supor que eu quero o vetor da posição 2, por exemplo. Ponto e vírgula, return 0. Executando o código, o nosso código logo de cara, ele mostra para a gente o valor, vocês podem ver aqui embaixo, ele vai mostrar o valor do nosso vetor que está na posição 2. Então, lembra que a gente tinha falado que os vetores, a posição começa no zero? Então, na posição 0 a gente tem o 10, na posição 1 a gente tem o 20, e na posição 2, que é a que a gente quer, a gente tem o número 30, que foi justamente o que o computador imprimiu para a gente. Vamos lá para mais uma aplicação de como a gente pode estar usando os vetores. Vamos supor que agora, nesse momento, a gente quer que um usuário insira os valores dos elementos do nosso vetor. No último exemplo, quem fez essa inserção de valores foi a gente. No próprio código, a gente falou quais seriam os valores de cada posição do vetor. Então, na posição 0 seria o 10, na posição 1 seria o 20 e assim por diante. Agora, a gente quer que um usuário faça isso. Então, como a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai começar com aquela estruturinha padrão que eu comentei. Int main. Agora, no começo de tudo, a gente vai precisar com que o usuário ele fale para a gente qual é o tamanho do nosso vetor.
para a gente poder saber até em que momento ele pode inserir esses valores. E também para a gente saber o tamanho do vetor. Então vamos lá. Então a gente vai criar um valor, uma variável aqui aleatória, int n, por exemplo. E agora a gente vai usar o comando scanf. A função dele é justamente de fazer a leitura do valor. Assim como o printf ele fazia a impressão, né, do valor para o usuário, o scanf ele vai escanear o valor que o usuário vai dar para a gente. Então ele também usa o %d, aqui que eu tinha comentado no último exemplo. E aqui a gente vai colocar o e comercial n. A função desse e comercial é só para a gente saber em que endereço de memória, né, a gente vai alocar esse valor que foi lido. Então, aqui a gente está falando que no endereço da variável n, você vai jogar o valor que o usuário vai estar digitando ali no computador, certo? Beleza. Tendo isso agora, a gente vai criar um loop for. Muito provavelmente no seu estudo de programação você já deve ter visto alguma coisa sobre loop. Se é a primeira vez que você está vendo um loop for, eu vou explicar resumidamente como que ele funciona. Basicamente, a estrutura do loop for é, primeiramente você tem a declaração de um valor de uma variável, que vai ser o início do nosso loop. Então, o próprio nome já disse, é um loop. Então, ele vai fazer, ele vai repetir operações várias vezes até um certo limite. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, a gente começa com um valor inicial para uma variável. Depois a gente coloca a condição para que essa variável termine, porque a gente precisa que esse loop chegue até o final. E a condição para que o loop chegue até o final é nossa própria variável n, que n é o valor máximo do nosso vetor. Então, essa variável inicial ela precisa chegar até o final do vetor, que é até o final para escanear o valor que o usuário está digitando. E aí, em seguida, a gente coloca para incrementar um, quando a gente faz mais em cima de uma variável, a gente está incrementando um a essa variável. Então, se a variável inicialmente valia zero, ela vai fazer o que agora? Ela vai incrementar um. Então, i agora vai passar a valer um. Só que ele só faz isso depois que toda a execução que vem depois do for acontece. Então, essa é a estrutura de um loop de repetição. Que ele vai, na prática, o que ele vai fazer? Ele vai começar com int i igual a zero, vai verificar que zero é menor que n, vamos supor que n seja 4, por exemplo. Ele vai ver que zero é menor que n, então ele vai executar o código. O que ele vai executar? Como a gente tinha falado, a gente quer que o usuário insira os valores do nosso vetor. Então ele vai inserir %d aqui. Ah, antes, isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de verdade, é que a gente tem que criar o nosso vetor, né? Então a gente cria aqui o nosso vetor e esse vetor vai receber justamente o valor n, certo? Ponto e vírgula aqui então. É isso. Então agora a gente tem o nosso vetor criado, agora certinho, e a gente tem o tamanho dele definido pelo próprio usuário. Aí agora, no scanf, voltando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, o e comercial, e agora a gente vai colocar aqui o nosso vetor, e dentro do colchetes a gente vai colocar nossa variável i, ponto e vírgula. Note que aqui, o que está acontecendo? Ele está lendo e jogando no vetor da posição i. O i vai começar como zero. Então, o vetor na posição zero vai receber o valor que o usuário está inserindo para ele. Depois disso, a gente vai colocar para printar justamente o valor do nosso vetor i. Só para a gente saber o valor que a gente inseriu. Ponto e vírgula. E aqui a gente coloca um espaço só para a gente saber que só para na hora de printar ter um valor separado do outro. E aí, continuando a explicação ali do loop for, então o i ele verificou que ele é menor que n. O que ele vai fazer? Ele vai executar esses dois comandos. Executou? Quando ele terminou de executar esses dois comandos, pum, vai virar i mais mais. Então o i passa a virar 1. E aí, de novo, ele vai verificar de novo, i é menor que 4, que é o exemplo que a gente deu, i é menor que 4, então ele vai executar o programa de novo, i mais mais, e vai incrementar 1. Então i agora passa a valer 2. 2 é menor que 4? Sim. E ele vai fazendo isso até que a condição ali seja falsa. Vai chegar um ponto que o i vai ser igual a 4. Aí ele vai verificar, 4 é menor que 4? Não é. Nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai sair fora do for, que é o momento que finaliza o loop.
que a gente vai ter um return 0. Executando isso, então, note que aqui embaixo a gente vai fazer a inserção dos valores. Então, primeiro a gente coloca ali o... Vamos supor que a gente quer criar ali o vetor, o mesmo vetor que a gente criou no último exemplo. Então, ele tinha o tamanho 4, então a gente vai colocar aqui 4. E agora a gente vai colocar os valores que a gente quer. Então, vai ser 10, 20, 30, 40. Dando um Enter aqui, justamente os valores que foram printados foi 10, 20, 30, 40. Ou seja, a gente conseguiu agora fazer com que um usuário ele pudesse inserir os valores que a gente quer justamente para o nosso vetor. Se vocês quiserem fazer outro exemplo também, só para não ficar muito parecido, a gente pode criar aqui um vetor de 10 elementos, que deu um espaço a mais. Mas aí vamos colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 6, 66, 7, 8, 9. Deixa eu só verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí ele vai printar exatamente o que a gente inseriu. É isso. É isso, espero que tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouco no seu estudo da programação aí e sobre o entendimento sobre vetores na linguagem C. Na descrição do vídeo eu coloquei um link para um Forms. Se possível, eu gostaria que você preenchesse um Forms para saber o feedback desse vídeo, para ver se está tudo certo, se você gostou, se teve um entendimento bom do vídeo, se o vídeo está bem claro, bem fácil de entender. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.